Olá, bem-vindos a mais um vídeo longo desse canal. No vídeo passado, a gente fez essa parte de cima de biquíni linda, certo? Hoje, a gente vai fazer a parte de baixo. Tô mostrando aqui uma que já tá pronta, tá? Mas a gente vai fazer uma bem parecida com essa. Antes da gente começar, não se esqueçam, hein, gente? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, para sempre saber quando a gente lança vídeo, deixa o like no vídeo e depois que tu assistiu, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha com todo mundo que tu sabe que gosta de crochê e que talvez vá fazer um desses para vocês. Então, pessoal, como, né, a gente já fez a parte 1, hoje nós vamos fazer a parte 2 da mesma cor, obviamente. Já vou dizer os materiais que a gente vai precisar, né? Então a gente vai precisar de um fio próprio para fazer roupas de banho, né? No caso, esse aqui é o biquíni da Pinguim, mas como eu já falei no outro vídeo, vocês podem fazer com o Verano da Círculo, com o Praia da Escola de Artes Manuais, com o próprio Opaque da Fischer, né? A escolha é de vocês. Tenho também a agulha número 2, que a gente vai precisar para o vídeo. Minha fita métrica, que eu tô pegando aqui do ladinho, né? A fita métrica. Tesoura, né? Hoje eu acho que a gente não vai acabar não usando marcadores, tá? Mas tesoura. E dessa vez a gente vai precisar de um forro, né? Em tecido, né? Esse aqui já tá bem mal cortado, porque na verdade esse aqui já é reciclado de uma outra peça. Por quê? Porque como a gente vai colocar o forro na parte de baixo, né, ela precisa, né, para não ficar transparente, de um forrinho assim, e não existe nada como um bojo pronto, como tem para a parte de cima, né? Então, dessa vez, a gente vai precisar de um forro desses e linha, né, e agulha para a gente costurar depois, mas isso vai ser só no final. Certo? E hoje eu trouxe para vocês também uma peça de biquíni, porque eu vou explicar a lógica do que a gente vai fazer. Certo? Bora lá então. Então, pessoal, antes da gente começar a tecer, a gente precisa entender a lógica de construção. Por isso que eu trouxe uma peça em tecido, né, em lycra, e uma peça que a gente já tinha pronta aqui em crochê, tá? Como é que funciona para fazer a parte de baixo? A gente vai estar trabalhando, de certa forma, deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é de amarrar, tá? A gente vai fazer um de amarrar também, mas, né? Então, na real, o que vai acontecer aqui? A gente vai estar fazendo, de certa maneira, dois triângulos, tá? Eles não são bem triângulos, porque ele vai ter a base retinha e aqui em cima, né, quando chegar na parte de cima, ele vai dar espaço para a tira que vai ficar na lateral do corpo, tá? Mas olhando assim superficialmente, são dois triângulos, certo? E a gente sempre começa o triângulo do meio da perna, bem no meio da perna. A gente tece um lado, depois a gente vem aqui de novo, levanta os pontos e tece o outro, né? Por quê? Porque aí a gente consegue preservar essa medida aqui e depois aí vai fazendo os aumentos de acordo com a parte da frente e com a parte de trás, né? Isso depende do gosto de cada um, mas normalmente a parte da frente é mais fechadinha e a parte de trás até é um pouco mais cavada, né? Mas tem gente que gosta dele bem fechadinho, tem gente que gosta dele bem cavado, aí fica uma questão de gosto pessoal. Então, para a gente fazer isso, né, para a gente montar isso, eu trouxe um meu aqui, isso aqui é um tamanho G, vamos ver aqui na etiqueta. Esse é um G, tá? Porque eu gosto, como vocês estão vendo, ele bem tampadinho aqui atrás, né? Nem tanto, mas tapadinho. E aí, nesse caso, vocês conseguem enxergar isso aqui, ó. Pode ver que aqui no meio da perna, ele tem a mesma medida. Ele começa ali com a mesma medida. E aí a parte da frente acabou sendo um pouquinho mais cavada, né? E aí
depois mais perto da cintura, ele começa, do quadril, né, ele começa a abrir, né, a fechar mais, e a parte de trás já é mais fechadinha desde baixo, né, ó. Pode ver que aqui na parte de trás a gente não enxerga a parte da frente, e se a gente pega a parte da frente, a gente enxerga a parte de trás. E aqui em cima, também, ele é mais alto atrás do que na frente, tá? Eu gosto de usar como base um modelo de tecido, porque aí a gente pode tirar uma medida mais precisa do modelo que a gente quer fazer, né? Então, claro, esse tecido é lycra, né? Ele vai esticar. E a nossa linha também vai esticar. Então, a gente pode confiar na medida que a gente vai tirar aqui para fazer o biquíni, porque ele vai ficar num tamanho aproximado a esse aqui, certo? Então, quais são as medidas que a gente tem que saber? A gente tem que saber aqui, ó, a medida entre as pernas, né? Eu não vou considerar essa costura, tá? Porque depois a gente vai fazer o acabamento. Então, eu vou medir aqui entre as costuras. A gente vai começar ele lá embaixo, então, com 6 centímetros, tá? E aí, vocês podem ver que aqui, ó, vai subindo, ele vai aumentando bem devagarinho por 15 centímetros, né? Então, em mais ou menos, não, 15 não. Vou medir 13 centímetros, né? Até 13 centímetros, na parte da frente, eu vou ter que fazer aumentos bem espaçados para ele não abrir demais. Já na parte de trás, eu já posso fazer praticamente um aumento a cada carreira, se eu quiser, tá? Vai depender da velocidade que eu vou querer crescer ele para ele se encontrar aqui, tá? Mas, o que é importante saber? Que a gente vai ter aqui uma medida total de 22 centímetros na parte da frente, tá? E aqui na parte de trás, a gente vai ter 25 centímetros, tá? Então, 22 de frente, 22 atrás, 6 para começar aqui no começo, e depois a lateral, né, de lado a lado, 39 de cada lado, né? Obviamente, isso aqui vai dar o quê? 78 centímetros, mas é claro, vocês sabem que ele, né, alarga bastante. Então, a gente até vai fazer um pouquinho mais. A gente vai fazer em torno de uns... como a gente vai fazer de amarrar, a gente vai fazer mais comprida essa lateral. Mas o importante é que ele tenha, né, no mínimo, vamos arredondar aqui, 40 centímetros frente e mais 40 centímetros da parte de trás, certo? Então, detalhes técnicos já discutidos, bora tecer. Então, para a gente começar, a gente precisa fazer uma correntinha com 6 centímetros, né, que é a medida da parte de baixo. E a gente vai começar pela frente, certo? Então, fazer o nó corrediço, tá? Vou fazer algumas correntinhas aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, para variar, perdi, 8, 9, 10, acho que não deu ainda, não, tá muito pequenininha. Vamos ver. Não, mais um pouquinho. 10, 11, 12, 13. Vamos botar 15, 14 e 15. Acho que vai ficar agora um pouco grande, mas... Vamos... pessoal, e assim, ó, outra coisa, tá? Não se preocupem em esticar o tecido, tá? Porque essa medida que a gente tirou foi com a peça
parada, sem esticar. Então, a gente vai fazer aqui também sem esticar, ok? O jeito que a gente fez o bojo foi um pouco, a parte de cima foi um pouco diferente, tá? Por isso que, ó, não quero esticar. Então, eu ainda preciso fazer mais umas 3 correntinhas. Vamos ver. 1, 2, 3. Vamos ver se agora deu. Eu não tô esticando, tá, gente? Eu só tô segurando, porque senão ela tem a tendência de... Ó, perfeito. 6 centímetros, tá? Então, se meu cálculo tá certo, a gente tem aqui 18 correntinhas. E daí, o que que a gente vai fazer com essas 18 correntinhas? A gente já vai começar aqui. Vamos levantar mais 1, 2, 3, que vai ser o nosso primeiro ponto alto fake, tá? Laça a agulha, dá aquela torcidinha e vem aqui 1, 2, 3 no quarto, aqui ó, na quarta alcinha de trás, insere a agulha, pesca e faz o primeiro, na verdade vai ser o segundo, mas é o primeiro ponto alto que a gente está fazendo, tá? E aí vocês vão fazer a mesma coisa até chegar aqui no final. Aí a gente já se encontra. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa primeira carreira, tá? Por algum motivo deu 19 pontos altos, mas isso não é um problema, certo? E no começo a gente não vai fazer aumentos, tá? A gente vai fazer mais ou menos uns 3 a 4 centímetros sem aumento nenhum, tá? Ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer isso e quando chegar nos 4 centímetros, a gente retorna. Então, chegamos aqui nos nossos 4 centímetros, tá? E a gente tem 6 carreiras nesses 4 centímetros. Agora, para a gente continuar, a gente vai começar a fazer os aumentos. E como é que vão ser esses aumentos? A gente vai começar fazendo um aumento por carreira de cada vez, tá? Então, aqui, para a gente começar a próxima carreira, a gente vai levantar nossas 3 correntinhas, vira e já vem aqui nessa primeira corrente e já faz um ponto alto. E depois vai até o final da carreira sem aumento, certo? Na seguinte, tu vai começar da mesma maneira que a gente começou aqui, fazendo só um aumento desse lado, tá? E vocês vão tecer até chegar a fazer mais 6 centímetros. Então, aqui a gente tem 4, a gente precisa de mais 6 centímetros com esses aumentos intercalados, um por carreira e um em cada lado, certo? Daqui a pouco a gente volta para ver e fazer a próxima etapa. Então, terminei aqui os meus 6 centímetros, né? E aí dá para ver direitinho, olha só. 10 centímetros, tá? Aqui a gente tem 6 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentos, e as outras 10 carreiras, né, que são os 6 centímetros restantes, de aumentos intercalados, né? Então, tem um aqui desse lado, um desse lado, um desse lado, desse lado, e vocês podem ver que ele já começou a formar o triângulo de uma forma bem leve. Qual é a próxima e penúltima fase dessa parte? Agora, a gente vai fazer aumento dos dois lados em todas as carreiras seguintes pelos próximos 10 centímetros, tá? Então, a gente vai ter mais 10 centímetros aqui, né? Imagine esse tamanho aqui, mais 10 centímetros de um aumento de cada lado em todas as carreiras. Então, se aqui a gente tem 16 carreiras em 10 centímetros, então eu aqui vou fazer mais 16 carreiras e vou fazer aumentos dos dois lados. Já vou começar aqui, como a gente estava sempre começando, né? 3 correntinhas, vira, faz
mais uma no primeiro ponto, vai até o final, e quando a gente chegar aqui no último ponto, aí sim, dessa vez a gente vai fazer aumento nessa e em todas as próximas carreiras, até a gente fechar 20 centímetros de trabalho, ok? Quando a gente chegar lá, a gente vai se encontrar de novo para a gente fazer a parte da tira. Então, terminei os 20 centímetros, né? Agora já dá para ver bem direitinho, né? O formato, vamos ver a medida certinha, ó. Deu até um pouquinho mais de 20, mas é isso aí, tá, gente? A gente tem aqui, então, digamos que tá basicamente pronta a frente do nosso biquíni. Mas agora a gente precisa fazer umas 2 ou 3 carreiras aqui para fazer a faixa que a gente vai usar para amarrar, certo? Então a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu me medi, tá? Como esse biquíni vai ser para mim, eu prefiro deixar ele mais espaço aqui do lado e amarrar e diminuir se for necessário do que faltar, certo? Claro, vocês podem fazer ele fechado, sem ser de amarrar. Aí vocês vão fazer essa primeira parte que eu vou fazer e vão diminuir a quantidade de correntes aqui de cada lado para vocês medirem certinho, né? Eu aconselho que vocês aí fazendo, vocês meçam, né, no corpo de vocês ou da pessoa para quem vocês estiverem fazendo, peguem essa medida, tá? Que aqui, se eu não me engano, é 25 centímetros que a gente já tem aqui, tá? Ó, agora deu... Cada hora que eu meço dá um pouquinho diferente. Agora deu 26. Eu vou considerar 25, tá? 25. O biquíni que eu mostrei para vocês antes tinha 40, certo? Então, se eu tenho 25, eu precisaria de mais 15. Aí eu ia dividir 7,5 aqui, 7,5 aqui, e já poderia, né, depois que eu terminasse a parte de trás, costurar as laterais e fazer o acabamento depois. Como eu disse, esse aqui vai ser de amarrar. Então, eu vou deixar a tira um pouco mais comprida, certo? Para isso, eu fiz um cálculo, eu vou fazer 15 centímetros de cada lado, tá? E para eu fazer 15 centímetros corresponde a 35 pontos. Mas eu vou deixar ainda maior, eu vou fazer 40 pontos de cada lado. Então, eu terminei aqui, nesse lado, e aí eu vou fazer 40 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, tá? Tenho 40 correntinhas aqui que vão se transformar em pontos altos, mas neste momento eu vou fazer mais uma aqui e vou cortar meu fio. Não precisa ser muito comprido, tá? Vocês já vão entender por quê. A gente vai cortar o fio aqui. Daí, a gente vai vir aqui no outro extremo, bem na cabecinha. Não, primeiro, peraí. Vamos pegar o fio aqui, fazer um nó corrediço. Vocês já vão entender o que vai acontecer aqui. Tá? Vamos pegar aqui na cabecinha do primeiro ponto, que tá meio escondidinho, tá? Vamos passar esse fio e vamos fazer um ponto baixíssimo. E daí, agora, desse lado, eu vou fazer 40 correntes. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40, tá? Tenho 40 aqui desse lado e tenho 40 desse lado. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer deixa eu ver aqui, três carreiras de ponto alto, ida e volta, ou seja, a gente vai começar aqui, tá? Vamos tecer toda a borda e fazer uma, duas, 3 carreiras. Quando a gente chegar no final da terceira carreira, que vai ser aqui, a gente vai arrematar e a frente do nosso biquíni vai estar pronta. Então, vou só começar aqui com vocês, né? Então, como a gente tinha aqui, vamos fazer aquele esquema. Vamos subir mais 3 correntinhas. E agora não se preocupem, tá? Para começar bonitinho, porque essa parte vai ser toda feita acabamento, certo? Então, vamos vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta corrente, vamos pegar aqui e vamos fazer, opa, fui ter cuidado, me descuidei, vamos lá, 1, 2, 3, 4, quinta corrente, certo? Devagar. E assim, ó, a gente vai fazer pontos altos por toda essa extensão, vira mais uma, quando chegar na terceira, aqui no final a gente se encontra. Então, até daqui a pouquinho. Então, terminamos essa parte de cima, aqui as 3 carreiras, como eu falei para vocês, né? A gente fez as 3 carreiras de ida e volta, usando as correntinhas que a gente iniciou, e aí ele ficou bem larguinho, tá? Que esse é o objetivo. E com isso, a gente terminou a parte da frente do nosso biquíni. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte de trás. E para isso, a gente vai começar a partir, né, no mesmo lugar que a gente começou a parte da frente, que é usando esses pontos aqui de base, certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai, na verdade eu virei aqui, não tem direito nem avesso, né, gente? Porque, enfim, não tem nenhuma emenda no fio e é o mesmo ponto, então a gente pode começar por esse lado. Eu vou usar esse fiozinho, vocês já devem ter percebido que eu adoro aproveitar tudo, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Antes da gente iniciar, vamos só entender uma coisa aqui. A gente fez 4 carreiras sem aumentos e depois a gente fez mais 6 carreiras, aumentando alternadamente um ponto de cada lado. Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e até a gente fechar 10 centímetros. Então, para fazer as costas, nas costas a gente já vai começar aumentando, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai fazer esses aumentos alternados direto por 10 centímetros para as costas já ficarem maiores do que a frente, certo? Para isso, eu vou emendar esse fiozinho aqui, né? Opa, peguei o fio errado. Vou emendar esse fio. Gente, não reparem, o meu tripé tá escorregando. Pro próximo parte do vídeo eu vou arrumar ele.
aqui. Vamos fazer uma junção de fio mais imperceptível que der. Opa, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Não juntei nada. Sem problema. A gente vai lá de novo. É assim, gente, vida real. Como vocês já viram, né? Crocheteira não tem um dia de paz. Vamos dar os nozinhos aqui. Aí ficou esse nó. Aí a gente pode cortar ele bem rentezinho. E aí, então, como eu falei para vocês, a gente vai levantar esses pontos aqui. A gente tem, lembra, a gente tinha 19 pontos, se eu não me engano, mas a gente já vai começar com aumento, tá? Então aqui já vai ter aumento no primeiro e já vai ter aumento no último, né? Ah, não, desculpa, vai ter aumento só no primeiro, tá? Já vai começar aumentando aqui, na segunda carreira faz o aumento aqui, na terceira aqui, quarta aqui, tananã. A gente tem que ter um total de 16 carreiras com um aumento sempre no começo da carreira, tá? Um aumento só. Vamos começar então, vou inserir a agulha aqui nessa cabecinha. Essa primeira carreirinha aqui é sempre chatinha, né? Mas vamos lá, ó. Então, vou fazer uma, duas, três correntes, passo e volto de novo aqui na cabecinha e faço um ponto alto. E assim eu vou por toda essa parte até chegar aqui do outro lado. E aí, como eu falei para vocês, né? Aí na segunda carreira a gente já começa o aumento desse lado, na terceira nesse, até a gente fechar 16 carreiras ou 10 centímetros. E aí eu volto com vocês. Então, pessoal, terminei os 10 centímetros de aumentos intercalados, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E tenho, então, um total de 16 carreiras. Olha aqui, dá para ver, né? Que a gente já tá quase aqui na metade. E se virar, a gente já fez a parte da frente, ó. Dá para ver que a parte de trás é um pouquinho maior, né? Agora, a gente vai para, no caso, a segunda parte aqui, né, da parte de trás, que é fazer um aumento de cada lado por todas as carreiras. Mas lembrem-se, né, que a parte de trás era um pouquinho mais alta que a parte da frente. Então, agora, na próxima etapa, a gente vai fazer 20 carreiras de aumentos dos dois lados, tanto no começo quanto no fim. 20 carreiras vai dar, se eu não estou enganada, 13 centímetros. Ó, 13 centímetros aqui, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exatamente isso. Então, a gente vai fazer, para quem está acompanhando aqui a minha medida em centímetros, a gente vai fazer mais 13 centímetros, tá? De aumentos dos dois lados. Isso vai dar um total de 20 carreiras, né, para mim, e vamos totalizar, então, até então, 30 carreiras ou 23 centímetros, tá? Quando a gente terminar essa parte, a gente volta para fazer o cos, né? Que nem a gente fez na parte da frente, certo? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, terminei,
né? Até vou fazer uma correção, eu tinha que fazer mais 20 carreiras, então no total para mim, os 23 centímetros ia dar 36 carreiras, não 30, tá? Mas deu tudo certo, é o que interessa. Vamos medir aqui, para vocês verem, ó. Deu até, deu um pouco de 22, tá? Mas não tem problema, porque agora a gente vai fazer a barrinha com as alças que nem a gente fez do outro lado. E, então, isso significa que, tá? Abri o outro rolo, tá? Depois, no final, eu vou pesar para dizer certinho quantos gramas que ele ficou ao total, tá? Porque cada rolo desse tem 100 gramas e até então eu tinha conseguido fazer a parte de cima e praticamente toda a parte de baixo com um rolo que já estava aberto. Então, né, dá para ver que rende bastante esse fio. Peraí que sem querer aqui desmanchou meu último ponto. Não tem problema, a gente finaliza ele aqui. E lembram do que a gente fez aqui do outro lado, né? Nós vamos fazer o mesmo processo agora. Eu vou colocar aqui um pouco mais de 15 centímetros, né? Vou colocar 40 pontos para a gente fazer essa lateral e depois amarrar. Então, 40 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 7, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, né? Então, fizemos as nossas 40 correntinhas. Vamos ver se essa tesoura funciona. Não vou deixar muito fio, não precisa. Funcionou. E fechamos aqui esse primeiro lado. E aí, do outro lado, a gente vai fazer aquele esquema. Vamos fazer o nosso nó corrediço aqui. Tá? Pegar aqui na cabeça do último ponto que a gente fez ali, prender com um ponto baixíssimo e vamos começar nas correntes, ó, 40 também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, né? Fizemos nossas 40 correntes aqui. E agora a gente vai trabalhar em pontos altos por toda essa extensão. Chega aqui desse lado, a gente vai virar, vai voltar em pontos altos e depois vai fazer mais uma. Então, agora a gente tem as últimas 3 carreiras do nosso biquíni, né? Claro, depois a gente tem o acabamento, mas, né, do corpo são as últimas 3. Então, para a gente fazer essa última carreira, a gente vai levantar mais 3, que vão contar como nosso primeiro ponto alto fake. Aí, já vou laçar. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, a gente vai trabalhar do modo tradicional, né? Que nem a gente fez do outro lado, não precisa virar corrente. E aí, assim, né, gente? Vamos fazer
Um ponto alto em cada corrente, depois quando chegar aqui no trabalho, um ponto alto em cada ponto de base, um ponto alto em cada corrente e virar, tá bom? Então, 3 carreiras e a gente se encontra no final para começar a fazer o acabamento. Então, pessoal, terminamos aqui a base, digamos, da nossa parte de baixo do biquíni, olha aqui, tudo certinho, parte de trás, parte da frente. Então agora, antes da gente costurar o forro, a gente vai fazer o acabamento nas laterais, certo? E para começar, já que a gente está aqui, vamos definir qual vai ser o lado. Tá, esse vai ser o lado direito, tá ótimo, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos por toda a volta do nosso biquíni, todinho ele, certo? A gente vai fazer isso agora. Eu vou começar a fazer com vocês e depois cada um de nós vai para um lado. Ok, então aqui. A gente acabou aqui a terceira carreira, né? E aí, a gente chegou no canto. O que que a gente sempre faz? Quando a gente chega no canto, a gente faz uma corrente. E aí, lembrem, né, que quando o ponto está deitado, cada ponto alto equivale a 2 pontos baixos. Então, é isso que nós já vamos fazer aqui, ó. Nessa lateral, ó. 1, 2. Aí, aqui eu tenho o segundo, ó. 3, 4. E o último aqui, 5, 6. Aí, como eu cheguei na quina, lembrem sempre, ó, faz uma correntinha e volta aqui, tá? Aqui, como era a base do nosso, aquela primeira correntinha que a gente fez, a gente vai fazer um ponto em cima de ponto, né? Porque ele já tá aqui, né? Os pontos já estão aqui, a gente não precisa criar nenhum ponto novo. Então, vamos só levantar uma carreira de pontos baixos, aí é a mesma coisa aqui, ó, segue fazendo por aqui, depois vem para a lateral, né? Então, todo o trabalho, toda a volta dele, uma carreira de pontos baixos, certo? Quando vocês acabarem essa primeira, que vai ser aqui, a gente se encontra, porque aí eu vou dar uma pequena orientação para a segunda e última carreira. Terminamos aqui a nossa primeira volta de pontos baixos, né? Não dá para perceber muito assim aqui na parte de cima, mas olha aqui na lateral. Olha só, né? Se olhar de longe assim, dá para perceber ainda melhor, porque, né, dá aquela impressão de que tem uma certa costurinha passada aqui dos lados. Como eu falei para vocês agora, nós vamos fazer só mais uma carreira de pontos baixos, mas a gente precisa prestar atenção porque o que vai acontecer? Nós vamos fazer algumas diminuições no nosso trabalho, tá? Então, vamos por partes. Primeira coisa, vamos pegar aqui, né, o nosso lado, que já estou acabando aqui, certo? O que vocês vão fazer? O que eu vou fazer também? A gente vai continuar passando pontos baixos por toda essa lateral aqui, a parte de trás, o meio, a parte da frente, essa parte de baixo, vamos vir aqui por cima. E quando a gente chegar nessa tira, que é a tira da parte da frente, vocês vão fazer os 40 pontos aqui da tira e parar, porque aí vai entrar o pulo do gato para a gente não precisar botar elástico nessa peça, ok? Então, façam toda a volta aqui da parte de baixo, né, do nosso... Deixa eu abrir ela aqui, né, na mesa. Vocês vão fazer toda essa parte aqui de baixo, digamos, né, de dentro do nosso biquíni,
Aqui embaixo também, dá a volta, e depois aqui na parte de cima vocês vão fazer os 40 pontos da tira e parar. A gente já se encontra aqui. Então, pessoal, fiz, né? Comecei a fazer a segunda carreira. Olha só, aí sim, já fica bem mais marcadinho, né? E fiz já a primeira tira, né? Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Daí eu falei para vocês que a gente ia parar. Opa, não sei porque meu fio enroscou. Falei para vocês que a gente ia parar, por quê? Porque agora, na parte aqui da frente, né, e depois, obviamente, a gente vai fazer a mesma coisa na parte de trás, a gente precisa fazer algumas diminuições, porque, claro, vocês vão olhar, tá, mas tá retinho. Às vezes, o que acontece? Quando a gente põe no corpo, ele dá uma emborcada para fora, tá? Mesmo estando bem retinho. Então, a gente vai fazer umas diminuições para ele fazer um pequeno movimento assim, certo? Na minha frente, eu contei 60 pontos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 ou 10 diminuições. A gente vai ver como é que vai funcionar a partir de agora, porque a gente já vai começar com uma diminuição. Então, aqui eu fiz os meus 15 centímetros, né, de pontos, que no meu caso eram 40 pontos aqui da tira. Na verdade, eu parei aqui no 39, tá? Porque eu já vou começar, o meu ponto 40 e o primeiro ponto aqui do corpo já vai ser uma diminuição, tá? Então, eu vou inserir a agulha, puxar o fio e já vir no próximo, puxar também e vou tirar os 3. Eu já tenho uma diminuição aqui, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, até eu chegar aqui, ok? Eu vou repetir isso e já volto. Então, fiz as minhas diminuições, tá? Deu 9 diminuições, já contando com essa primeira que eu fiz aqui. E aqui, para eu completar, né, os 60 pontos, ainda faltaria, eu teria que fazer mais 2 pontos e uma diminuição. Mas eu vou deixar assim porque não vai fazer diferença, tá, gente? Vai ficar certinho, o trabalho não vai ficar torto nem nada. E agora, então, a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. A gente vai continuar fazendo pontos baixos por toda a outra volta, tá? Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, toda volta. E aqui em cima, aí a mesma coisa. Quando a gente chegar aqui na parte de cima, a gente vai fazer os pontos baixos, né, pelos 15 centímetros, ou no meu caso, 40 pontos. E aí, quando chegar aqui, a gente vai fazer diminuições também. Mas lembre-se que a parte de trás tem mais pontos. Então, eu vou voltar quando chegar aqui para dizer quantas diminuições eu vou fazer aqui na minha parte de trás. Então, terminei a segunda lateral, né? A gente fez aqui as nossas diminuições, dei toda a volta aqui, né? Olha que graça que tá ficando, né? Já tá bem definidinho assim essa parte, até parece, né, que eu falei para vocês que tem uma costurinha aqui. Fiz toda a volta aqui, fiz os 39 pontos no caso, né? E aí, aqui na minha parte de trás tem 75 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora as diminuições, mas eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição, 6 pontos e uma diminuição até chegar aqui, certo? Aí, quando a gente chegar aqui, a gente se encontra. Terminei minhas diminuições aqui, pessoal. Desse lado deu 10 diminuições, tá? E aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Ficou faltando 4 ou 5 pontos só para eu terminar. Não vou fazer, vai ficar simétrico, né? Porque, enfim, esse foi o lado que a gente fez mais diminuições. Então, vai dar tudo certo. O que eu vou fazer, então? Eu vou terminar
essa parte, porque foi aqui que a gente começou. Quando chegar aqui, eu vou arrematar, né? Vocês já sabem como arrematar, a gente vai fechar, corta o cordão, trabalha ele, esconde ele aqui dentro e era isso, certo? E aí no próximo vídeo, na próxima parte do vídeo, eu já volto mostrando como é que nós vamos costurar o forro. Então vou terminar aqui com pontos baixos até aqui assim e encerrar essa parte do crochê. Então, pessoal, né? Como eu falei para vocês, a parte do crochê já acabou e agora vai ser a parte da costura. Eu já tinha, né, como eu também tinha dito para vocês, eu já tinha esse pedaço cortado de uma outra peça que eu reaproveitei, né, foi uma peça que a gente fez e acabou não vendendo. E aí eu só dei mais uma cortadinha aqui porque ela estava um pouquinho mais comprida. Então, a gente vai fazer um esquema parecido com o que a gente fez com o bojo, né? Ou seja, a gente vai simplesmente colocar uns alfinetezinhos, né, para mais ou menos prender no lugar, né? A gente não precisa também ser muito, mas é claro, é só para tapar, né? Porque esse tipo de peça fica super transparente e com esse tipo de forro isso não acontece, tá? Então assim, eu vou colocar os alfinetes aqui no lugar, tá? E já volto pra gente começar a costura. Uns alfinetes, né, para segurar. E como sempre, eu vou começar costurando do canto traseiro, ok? Então, gente, não tem mistério, tá? Que nem a gente fez com o bojo. A gente vai inserir a agulha, pegar um pedacinho e passar, né? E a gente vai fazer isso por toda a volta do nosso forro, né? Até ele ficar bem grudadinho na nossa peça. E aí eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o nosso resultado do nosso biquíni completo pronto. Então, pessoal, terminei. Costurei todo o forro, né? E nós temos a nossa parte de baixo do biquíni pronta, né? Só amarrar aqui do ladinho, botar no corpo e bora pra praia. E o nosso biquíni, então, tá completinho. Ok? Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Já sabem, se não fizeram isso no começo, façam agora, se inscrevam aqui no canal, já ativem as notificações para sempre saber quando a gente lança vídeo longo. Deixa o like aí no vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse passo a passo, fácil, difícil, querem fazer. E compartilhem com todo mundo que vocês conhecem que gosta de crochê e que vai fazer esse biquíni para vocês, certo? Muito, muito, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!